Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Meu amigo, meu irmão, graça e paz. É com alegria que nesta oportunidade quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero agradecer a Deus mais uma vez, também pela minha família, minha esposa, meu filhinho, enfim, por todos os meus amigos, todos os meus parentes. Você, meu amigo, meu irmão, você que me acompanha pelo Facebook, WhatsApp, YouTube, enfim, você que me acompanha pelas redes sociais. Muito bem, se você pode, pegue a sua Bíblia, ou pode nos acompanhar aí pelo aparelho. Eu vou estar passando todos os textos bíblicos aí no seu aparelhinho, tá? Então vamos juntos, vamos ler, vamos meditar o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Vamos juntos ler. Está escrito assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que quando o cristão conhece verdadeiramente o Evangelho da graça, ele não permanece na lei de Moisés. Ele abandona o sistema religioso para seguir somente o Messias, o Cristo ressuscitado. Aí a pergunta é: o que realmente está acontecendo com este cristão? Na verdade, ele está voltando para o Evangelho genuíno. Ele está voltando para o Evangelho verdadeiro. E qual é o Evangelho verdadeiro, irmão Gilberto? O Evangelho verdadeiro é o Evangelho da graça, não é? Mas a pergunta é: que Evangelho é este? É o Evangelho da prosperidade? É o Evangelho do sacrifício de animais? É o Evangelho dos rituais? Não. Que Evangelho é este? No capítulo 20, versículo 24, o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele fala deste Evangelho, que é o Evangelho da graça de Deus. No capítulo 1, versículo 16 de Romanos, depois você pode acompanhar aí, Paulo deixa claro. Paulo vai dizer assim: olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho da graça é o poder de Deus para a salvação de todos os que crer. Você está crendo? Você crê neste Evangelho? O Evangelho da graça, irmão, ele é diferente do Evangelho pregado no sistema religioso. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro, no capítulo 1, versículo 8 de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai estar falando, você confere aí depois, mas ele vai estar falando mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Abençoado? Como está aí na sua Bíblia? Seja o quê? Anátema. E o que significa essa palavra anátema, irmão Gilberto? Você pode conferir lá no dicionário. Significa sentença de maldição. Ou seja, a palavra anátema significa
amaldiçoado. Quem me conhece sabe que eu estava seguindo o evangelho mosaico, farisaico, não é? O evangelho legalista, ritualístico, o evangelho tradicional. O apóstolo Paulo descreve lá no capítulo 3 de Filipenses que considera como esterco toda a tradição religiosa que ele havia aprendido e praticado antes de se converter a Cristo. Em Hebreus capítulo 13, o autor convida o povo judeu para seguir a Cristo fora do arraial. E o que quer dizer neste contexto essa expressão fora do arraial? Significa fora do sistema religioso. Você que me conhece sabe, eu estou fora do sistema religioso. No capítulo 8 de João, quando Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava ali se referindo aos líderes religiosos e aos seus seguidores daquela época. Cristo estava afirmando que os seguidores, os membros do sistema religiosos, que eles não conheciam a verdade, e hoje não é diferente. Quantas pessoas não conhecem a verdade? Quantos estão nos sistemas acreditando estar na verdade, mas estão sendo enganados, estão na mentira? Eu convido você, meu amigo, meu irmão, você que gosta de estudar a Bíblia, você que é estudioso, veja lá em Apocalipse 18 e descubra lá quem é a Babilônia e quem é a prostituta. Veja lá o contexto. Sai dela, povo meu. Cristo está dizendo: sai dela. Os cristãos sinceros, os cristãos que amam a verdade, quem conheceu a verdade não consegue permanecer lá. Foi isso que aconteceu comigo, meu irmão. Foi isso que aconteceu com a minha família. Quem conhecer o evangelho da graça não tem mais prazer em ouvir outro evangelho. Hoje estou livre. Eu saí do sistema. E eu quero nessa oportunidade convidar você. Vem para o evangelho da graça. Vem conhecer a verdade. Seja livre também, assim como eu e minha casa foi livre. Deixa o legalismo. Deixa as tradições. Deixa o evangelho da prosperidade. Veja bem como funciona o sistema. Se o pastor, se lá no sistema não pega você pelo medo, pega pela ganância. Se não pega pela ganância, pega pelo sentimento de culpa. Se não pega pelo sentimento de culpa, pega pela tradição. Ei, vem para o evangelho da graça. Sai do engano, sai do sistema religioso. Eu não faço mais parte do sistema religioso. Não sigo outro evangelho, meu irmão, a não ser o evangelho da graça. E abandonar o sistema religioso para seguir somente a Cristo é viver o evangelho da graça. Você não paga para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor, não, é tudo de graça. E para concluir, eu pergunto, você está na graça ou na lei? Que dispensação você está? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero falar sobre os dízimos. Eu vou estar falando sobre o dízimo. Deus continue abençoando você.